O Grande Mistério. Neville Goddard. 12 de abril de 1968. O domingo de Páscoa é o dia em que o mundo celebra o maior mistério da fé cristã. Utilizo a palavra mistério deliberadamente, pois no livro de Marcos Jesus se volta para seus discípulos e diz: A vocês foi dado conhecer o mistério de Deus, mas aos de fora tudo está em parábolas. Marcos 4. Aqui vemos que o mistério de Deus é revelado de dentro, enquanto a história de Deus é contada como uma parábola para quem está de fora. Uma parábola é uma história contada como se fosse verdade, deixando a quem a ouve descobrir o seu caráter fictício e aprender a sua lição. Na Sexta-feira Santa, possivelmente centenas de milhões de pessoas assistirão ao culto de 3 horas. Um número igual, e talvez ainda maior, irá ao culto de Páscoa no domingo, sem saber que está adorando uma parábola que deve ser vivida interiormente para ser conhecida. Paulo disse: grande é deveras o mistério da nossa religião. Isso não é algo para ser mantido em segredo, mas tem um caráter misterioso. Seu mistério não é facilmente aceito. Somos informados no livro de João que muitos seguidores não puderam aceitar suas palavras. Eles partiram para nunca mais andar com ele. João 6. O mundo cristão celebra a Sexta-feira Santa como o dia em que Jesus morreu, mas as Escrituras nos dizem que isso não é verdade. No livro de Gálatas, Paulo afirma: Fui crucificado com Cristo, no entanto, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2. Você poderia ficar pendurado na cruz para sempre e não experimentar a morte do Filho de Deus. Mateus, Marcos e Lucas registram sua morte como ocorrendo quando ele chorou novamente em alta voz e entregou seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu e todas as rochas se partiram. Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23. A moeda da celebração da Páscoa tem duas faces: a rendição do Espírito e a separação do corpo de Deus. Fui crucificado com Cristo, mas vivo, mas não eu, mas Cristo que está dentro de mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Deus se entrega a você no momento em que a cortina se rasga. O Espírito caiu da unidade para a diversidade, para um mundo de geração e morte. Mas quando o seu corpo espiritual é dividido em dois, o Espírito leva consigo a sua individualidade e mais uma vez acende a unidade e a regeneração. Esta é a verdadeira história da Sexta-feira Santa. O mundo, porém, não acreditará. Olhando para fora, eles ouvem a parábola e acreditam que é um fato. Agora, quando os discípulos entraram no túmulo, um jovem sentado à direita disse: Você procura Jesus que foi crucificado? Ele ressuscitou e não está mais aqui. Veja o lugar onde o colocaram. Esta declaração revela o fato de que Jesus ressuscitou, bem como o lugar da ressurreição. Mas nenhum esforço é feito para descrever como ele ressuscitou ou quando isso aconteceu. Nestas duas afirmações encontramos um mistério fantástico, que espero desvendar-vos a partir da experiência. Mas primeiro quero explicar o que quero dizer com chamar essas pessoas para o meu círculo e ensiná-las a partir de dentro. Esta semana recebi 2 cartas. Na primeira carta, a senhora sonhou que foi chamada até mim, para descobrir que havia outros ali. Chamando ela e mais 2 pessoas para mim, eu disse: Eu devo morrer. Eles ficaram muito encantados com a notícia e, quando ela se virou para contar aos outros, acordou. Na noite seguinte, uma das amigas em seu sonho se viu com outras 2, aprendendo um novo idioma comigo e fazendo um esforço para compreender e aprender comigo. Ela acordou, escreveu e voltou a dormir para descobrir que agora os 3 estavam ligados, enquanto tentavam falar a língua. Eu estava de lado, ajudando sempre que precisavam. Novamente ela acordou e registrou o sonho.
E novamente ela fechou os olhos, reentrou no sonho, para descobrir que agora os três eram um só. Fiquei diante deles, chamei-os e disse: Devo morrer para a carne para viver em você. De agora em diante você me encontrará lá dentro. Neste nível, estes sonhos são uma parábola, uma história do homem interior, que, caindo na diversidade, é separado, ligado entre si na busca da causa de toda a vida, descobrindo em última análise a unidade de tudo. É verdade. É necessário que eu morra, mas já morri. No dia 8 de abril de 1960, morri para todas as gerações. Meus poderes criativos agora se transformaram em regeneração e agora, noite após noite, eu procrio em um nível superior. Disse que quando ele chorou mais alto, ele rendeu seu espírito e o véu do templo rasgou-se de alto a baixo, as rochas partiram-se e a terra tremeu. Isto é verdade. Quando meu corpo espiritual foi dividido, senti cada pequena vértebra da minha coluna se separar. Então, como uma serpente, subi para o Santo dos Santos. É assim que o seu poder criativo, chamado Filho do Homem, é elevado. Em seu capítulo 12, João nos diz: Quando for elevado da terra, atrairei todos os homens a mim. O evangelista que conta a história acrescentou esta observação. Ele disse isso para mostrar como iria morrer. Isso não é verdade. Ele disse isso para revelar o tipo de morte que seria a dele. Somente rendendo o espírito você pode morrer e ascender a um novo ser. Você deve se envolver em si mesmo, caso contrário ficará pendurado na cruz para sempre. Todos estão pendurados na cruz, manifestando a carne. Tendo sido crucificado com Cristo, não é a carne que vive, mas Cristo, que vive em vestes carnais. A vida que você agora vive na carne, você vive pela fé no Filho de Deus, que o amou e se entregou por você. Lembro-me do momento em que gritei, abrindo a cortina e me descobrindo parte daquela poça de luz dourada e líquida na base da minha coluna. Então mudei para o Santo dos Santos. Um homem caiu na diversidade. Agora adormecido, ele vê milhões de outras pessoas e não percebe que elas próprias foram expulsas. A senhora viu outros três, separados e individualizados, depois ligados entre si, e finalmente um. Bem, multiplique 3 por 1 milhão de vezes e você verá multidões, todas separadas. Depois, a ligação, a interligação, a tecelagem de um pensamento em outro, e finalmente a unidade de todos. Estas experiências maravilhosas não aconteceram neste nível, e se você tentar interpretá-los como algo que vai acontecer aqui, você errará. Quando você me encontra à noite, é porque você me conjurou das profundezas do seu próprio ser. Estou sempre com você, mas não neste nível. Morri em 1960 e daquele dia em diante revelei os segredos de Deus por dentro. Estamos todos nesta cruz, mas não morremos, pois só Deus morre. É Deus quem fala na bela declaração de William Blake. A menos que eu morra, você não pode deixar de viver. Mas se eu morrer, ressuscitarei e você comigo. Você amar alguém que nunca morreu por você? Ou morrer por alguém que não morreu por você? E se Deus não morresse pelo homem e se entregasse eternamente pelo homem, o homem não poderia existir. Então Deus morre, e todo aquele que ressuscita torna-se um com ele. Você me conhece como pessoa, mas sou um com Deus, então nesse sentido eu morri. Eu tenho que morrer para a carne para poder mentir em você. De agora em diante você me encontrará dentro, não fora. A parábola que o mundo cristão celebrará no domingo de Páscoa pertence a este nível, mas o seu significado está dentro. Caminhando com você lá fora, como? Bebo e faço todas as coisas normais da vida aqui. Se você me pedir alguma coisa, eu farei isso por você. Mas quando você me encontrar no fundo do seu ser, estarei ensinando o Espírito. Sexta-feira Santa e Páscoa são dois grandes mistérios. A Sexta-feira Santa vem em primeiro lugar na parábola, mas as Escrituras nos dizem que o primeiro é o último e o último é o primeiro.
Isto é verdade, pois a ressurreição, que celebramos no domingo, é o primeiro dos grandes acontecimentos. Na verdade, dois eventos acontecem naquele exato momento: o despertar interior e a saída do seu corpo espiritual da tumba. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, tudo será transformado no imperecível. Esta é a grande trombeta escatológica do capítulo 27 de Isaías. Quando esta grande trombeta soar, todos aqueles que entraram na terra do Egito serão chamados de volta para adorar em Jerusalém. A palavra trombeta significa reverberação. Há uma reverberação peculiar acontecendo. Você sente como se todos os ossos do seu crânio estivessem quebrando, mas em vez disso, você desperta dentro de si mesmo, sai para deixar seu túmulo vazio. Esse é o seu nascimento espiritual. A história da Páscoa começa com a ressurreição. Deus está enterrado em você e esta é a história de sua semente. A menos que uma semente caia na terra e morra, ela permanece só, mas se morrer, produz muito. Aqui está a história da vida através da morte. Deus morre pela sua salvação. A morte dele é a sua redenção. Ele esteve com você desde o início, vivenciando toda a sua dor e alegria. Mas quando ele abandona este mundo, a cortina se rompe, ao ser erguido, ele se leva, agora individualizado, consigo. Essa é a sua ascensão. Agora, a ressurreição não é a ascensão. Sua ressurreição e nascimento do alto vem primeiro. Isto é seguido pela ascensão 9 meses depois. Para o mundo cristão isto é apenas uma parábola, pois eles não se esforçaram para questioná-la. E nem todos os que ouvem a verdade acreditarão nela, porque não foram chamados para ouvi-la, e isso vai do Papa para baixo. Não importa o nome que o homem chama a si mesmo, ou com que roupa ele se veste, ele está profundamente adormecido. Quem acredita num homem que viveu há 2000 anos pensa que as coisas acontecem exteriormente e não tem vontade de questionar o significado da parábola. Mas um dia, um homem saberá por experiência própria que tudo está acontecendo interiormente. Que o mundo é apenas um espelho, refletindo o que está dentro. Então a visão dela era perfeita. Começou com a separação, depois, unindo-se, terminou com a unificação. Eu lhes contei o grande mistério da crucificação. Cada criança nascida de mulher foi crucificada com Cristo. Mas somente quando seu corpo espiritual é dividido é que Cristo morre para a carne. Hoje li o trabalho de um estudioso brilhante que afirmou achar misericordioso que Jesus só tivesse sofrido 3 horas. Aqui está um homem que conhece grego, latim e hebraico de trás para frente, mas não consegue ver o mistério por trás da parábola. Ele acrescentou o pensamento de que eles não quebraram seus ossos porque as escrituras tinham que ser cumpridas, mas ele não tem a menor ideia do que isso significa. Os ossos representam a lei de Deus que não pode ser quebrada pelo homem. É a lei da colheita idêntica. Jesus é o cumprimento da lei e da promessa, mas aqueles que adoram a parábola pensam que os ossos dos seus pés não foram quebrados para que as escrituras se cumprissem. A lei de Deus foi estabelecida no princípio, pois tudo deve dar fruto conforme a sua espécie. Se for uma pereira, ela produz peras, uma ameixeira dá ameixas, e uma macieira, maçãs. Os ossos representam a lei da colheita idêntica. Supondo que você seja conhecido ou desconhecido, desejado ou indesejado, rico ou pobre, sua suposição é sua semente, por causa da lei de Deus, você produzirá aquilo que presumiu ser. Então, quando Jesus Cristo ressuscitou, a cortina foi rasgada e ele deixou esta esfera. Mas tendo deixado esta lei para trás, eles não conseguiram quebrar seus ossos. Um grande estudioso vê tudo de fora e por isso fala de uma parábola. Mas você foi dado a conhecer o mistério do reino dos céus. Nem todos irão recebê-lo, por isso é oferecido a mais pessoas que podem aceitá-lo. Porém, sempre haverá um remanescente que entenderá e acreditará, e é assim que subimos. Na visão da senhora, ela viu como eu sou multiforme. Primeiro eram 3, depois, unidos, tornaram-se um.
Da mesma forma, faço parte do seu ser, sempre falando com você de dentro. E quando você me vir em visão, não estarei falando sobre esta vestimenta visível que uso, ou quando me afastarei dela, pois ninguém sabe a hora ou o dia. Quando questionado, ensina-nos o número dos nossos dias, nenhuma resposta foi dada. Salmo 39. Se alguém tentar lhe dizer que sabe quando você partirá, não acredite. É meu desejo que todos celebrem em breve a divisão do templo espiritual e se mudem para um mundo totalmente diferente para exercer um poder que o homem mortal desconhece. Não consigo explicar esse poder, mas está na minha cabeça. Posso mover montanhas simplesmente exercendo, pois esse poder é o meu próprio ser. Ouvindo isso na minha cabeça, eu controlo lá. Meus 5 sentidos foram sintetizados em um poder tão grande que posso fazer qualquer coisa, e à medida que exerço esse poder, ele cresce, cresce e cresce. Já se passaram 8 anos desde que Deus morreu e, desde então, cresci em poder, cresci em sabedoria e me expandi no seio de Deus. É minha oração que você também saiba disso. Agora vamos entrar no silêncio.